Quando a morte ceifa as nossas famílias, arrebatando sem restrições os mais jovens, os mais moços, antes dos mais velhos. A gente costuma dizer: Deus não é justo, porque sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, que já estão cansados e cheios de decepções. É o que nos diz o Evangelho. Mas se a gente imaginar que há injustiça entre partirem para o plano espiritual os mais moços, os jovens, fortes, de repente por uma doença que apareça, ou por algum problema físico, ou num acidente, se a gente acha que há injustiça quando acontece isso, e aqueles que já são muito idosos, e às vezes maus, permanecem, se a gente acha que isso é injusto, a gente automaticamente está dizendo que Deus é injusto. Porque se a gente pressupõe que não existem coincidências, se a gente pressupõe que tudo está programado, que existe um plano maior e uma razão para que aqueles mais velhos fiquem aqui nesse exemplo que eu dei e um jovem parta, muitas vezes uma criança, eu estou imaginando um Deus injusto, o que é absolutamente impossível. Se eu imagino um Deus injusto, fica difícil até de acreditar em Deus. Se Jesus nos trouxe a mensagem de Deus, que Deus é só amor, como imaginar que por algum motivo que não seja uma razão muito lógica, Deus permite que um homem mau e velho permaneça e tire a vida de um jovem cheio de saúde num acidente, por exemplo? É porque nesses casos, o que acontece normalmente é que a gente está olhando só para o corpo. A gente está enxergando só essa vida. A gente não está levando em consideração que somos espíritos eternos e que fomos criados por Deus, mas que temos a eternidade. A gente não está levando em consideração o princípio da reencarnação. A gente não leva em consideração que já tivemos centenas de outras vidas, talvez até milhares. E que aquele corpo jovem que a gente está vendo partir pode ser de um espírito velho. Se de repente a gente levar em consideração só o que está acontecendo aqui no nosso plano, pode ser injusto. Mas e se eu pegar as últimas 100 encarnações daquele espírito e imaginar que ele contraiu débitos em várias outras, e que essa encarnação é só um pedacinho da vida dele como espírito eterno? Aí a gente começa a entender que tem alguma justiça por aí. Tem alguma lógica, tem razão de acontecer. O que a gente não pode de jeito nenhum é tentar medir a justiça de Deus pela nossa aqui. A gente tem que procurar compreender que as leis que regem o universo, leis físicas e morais, elas têm relação com o desenvolvimento da nossa inteligência e moralidade. É importante que a gente entenda o raciocínio de um ser em evolução. É importante que a gente entenda que as leis de Deus são imutáveis. Que os planos dele são maiores e melhores do que os meus, porque ele me conhece na totalidade de todas as minhas existências, desde que eu fui criado. Eu só consigo enxergar essa daqui. É preciso que a gente entenda
que a gente está em desenvolvimento e que compreendemos as coisas muito por conta da nossa limitação do corpo físico. A nossa compreensão é limitada ao corpo físico. A gente não consegue enxergar além do que a gente está vendo aqui. Muitos poucos conseguem. Essa limitação imposta pelo corpo físico, ela é imposta por esse motivo e pelas limitações que são do nosso planeta de provas e expiações. A nós não é dado tudo conhecer. Porque a gente já sabe que o objetivo de cada uma das nossas existências é o progresso do espírito. E que ele continua também quando a gente está no plano espiritual. Nós nos desenvolvemos aqui e nos desenvolvemos no plano espiritual, quando estamos na erraticidade, como espíritos errantes, entre uma encarnação e outra. Então não é porque eu desencarnei que eu deixo de evoluir. Não é porque eu desencarnei que eu deixo de estudar, de trabalhar, de fazer as coisas. É só um outro plano. Nós somos um espírito. Por que lamentar tanto a partida de entes queridos, jovens, se eles já não têm a necessidade de permanecer aqui mais tempo nesta existência? E aí é importante que a gente entenda a nossa trajetória como espíritos eternos. E percebam, eu não estou falando que quando alguém que a gente ama parte deste plano para outro, não significa que a gente não vai ficar triste, que a gente não vai ter muita saudade, que a gente não vai sentir falta do cheiro, da presença, da conversa, do apoio, da companhia, que a gente não vai sentir falta da presença física completando a nossa vida. Mas a gente já entende que essa pessoa não está morta. O que morreu foi o corpo físico dela, porque ela não é o corpo, ela é o espírito. Ela só está em outro plano que a gente não consegue acessar agora. Como eu sempre falo, que não existe vida após a morte. O que existe é vida. Em alguns momentos da nossa vida como espíritos eternos, estaremos encarnados. Em outros, desencarnados, mas vivos sempre. Sempre. Porque é a lei. As coisas funcionam assim. E entender que o luto, ele é um processo particular. Cada um tem o seu. Cada um vai sofrer do seu jeito. Vai entender do seu jeito. E a gente vai viver o luto do jeito que a gente consegue. Não tem certo, não tem errado. Tem muitas pessoas que choram muito, ficam muito tristes, né? Sentem muita falta daquela pessoa que partiu para um outro plano, mas que continuam a vida, continuam trabalhando, continuam estudando, continuam cuidando dos filhos, continuam cuidando dos seus afazeres, porque sabem que a vida continua. Tem outras que a gente olha, a pessoa parece até feliz, não feliz, mas ela não aparenta estar triste. Ela continua tocando a vida do jeito que sempre fez, mas por dentro está destruída. Ela só não exterioriza. O luto é um processo particular, cada um tem o seu, e é no seu tempo, não tem pressa. Precisamos considerar que nunca existe perda. O corpo físico jamais separa os que se amam. A morte do corpo físico jamais separa aqueles que se amam. É preciso que entendamos que não somos daqui. O que morre no corpo físico, aqueles que morrem, que a gente chama morrer, mas que nós entendemos já que é desencarnar, eles só nos antecedem na ida ao plano espiritual. O que precisa acontecer
é que esse conhecimento ele saia da teoria e parta para a prática. É preciso que a gente se conscientize que nós somos espíritos e não corpos físicos. E para aqueles que partiram, que a gente tem tanta saudade e que a gente não sabe o que fazer, mas como ajudar quem partiu? É pela prece. É pela prece. Quando nós fazemos uma prece em nome daquele que partiu, a prece chega. Quando nós estamos desencarnados, nós não ouvimos apenas pelos ouvidos físicos como os que a gente tem aqui. Nós ouvimos pelo corpo todo, nós sentimos pelo corpo todo, pelo nosso perispírito. Então bateu aquela saudade, aquela vontade de estar junto da pessoa, faça uma prece, converse com Deus, pedindo intercessão por ela, intercedendo por ela. Mas que a gente, com o tempo, tenha aquela saudade gostosa das boas lembranças da pessoa. E o tempo cura tudo. É tudo no processo. Então, minhas irmãs e meus irmãos, é esse assunto que a gente vai estudar essa quarta-feira na live do Evangelho no Lar, quarta-feira às 20 horas. Nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e essa semana serão os itens 21 e 22 do capítulo 5. Perda de pessoas amadas, mortes prematuras, e se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, minhas irmãs e meus irmãos, eu espero que vocês leiam esse trechinho do capítulo 5, itens 21 e 22, para que na quarta-feira, às 20 horas, a gente tenha o maior poder de reflexão e aprofunde esse assunto tão importante para todos nós. Eu espero vocês, quarta-feira, às 20 horas, no nosso Evangelho no Lar. Fiquem todos com Deus e até lá.